Vamos lá, para você que não me conhece, me chamo Vinícius Lino, para você que já me conhece, bem-vindo no canal Avenidas Exatas. Matéria de hoje, Química, dando seguimento à nossa revisão de Termoquímica. No vídeo da parte 2, eu terminei com a parte teórica de lei de Hess, alguns exemplos do Enem. Aí na parte 3 eu fiz mais um exemplo de lei de Hess, que era da prova da Unesp, beleza? Então agora vamos dar seguimento à nossa parte teórica, vamos falar do entalpia ou calor de formação, belezinha? Com o símbolo H de entalpia, certo? F de formação, essa bolinha significa do estado padrão. Já vou explicar o que significa tudo isso, calma. Beleza? Então, até agora eu já te dei um método para calcular o ΔH de reação, que é a lei de Hess. Agora eu te dar esse segundo método. Então, como consiste esse método? Eu vou utilizar informações de reação de formação para conseguir calcular o ΔH de outras reações que vão aparecer na pergunta, com suas reações de interesse. Então, o que eu entendo por uma reação de formação? Por exemplo, reação de formação da água, como o próprio nome diz, uma reação que forma água, uma reação que produz água, que tenha água nos produtos. Só que aí você pergunta, então qualquer reação que tenha água no produto é uma reação de formação? Não, não é. Para ser uma reação de formação, tem que satisfazer uma série de requisitos, beleza? Então, vamos lá, vamos ver quais são? Então, vou aqui te dar uma definição do que é uma entalpia ou calor de formação. É o calor trocado em uma reação de formação. E essa reação de formação tem que satisfazer alguns critérios, que ele já está escrevendo aqui, eu já vou falar. Só tem que formar um mol da substância, ou seja, uma reação de formação da água, para que eu calcule o ΔH de formação dela, eu preciso que forme apenas um mol de água. Se na reação estiver formando 2 mols de água, eu tenho que dividir todo mundo por 2 para formar só 1 mol de água, beleza? Reação de formação do gás carbônico, tem que formar quantos mols de gás carbônico? 1. Se estiver formando 3 mols de gás carbônico, eu divido todo mundo por 3 para formar apenas 1 mol de gás carbônico. Beleza, segundo requisito já foi. Primeiro, essa é uma reação de formação, tem que formar alguém. Segundo, tem que formar apenas um mol desse alguém. E o terceiro, agora a gente vai olhar para os reagentes. Quem tem que estar nos reagentes? É qualquer reação que serve? Não. Para estar nos reagentes, para ser considerada uma reação de formação, tem que ser apenas substâncias simples. O que eu entendo por substâncias simples? Por exemplo, O2, o gás oxigênio, só tem átomo de O, átomo de O. Tá vendo que ele é composto por átomos de um mesmo elemento? Isso é substância simples. A água é uma substância simples? Não, porque é composta por 3 átomos. 2 de hidrogênio e 1 de oxigênio, ou seja, tem 2 elementos aqui, elemento hidrogênio e oxigênio, ou seja, a gente fala que é uma substância composta, nesse caso composta por átomos de 2 elementos. CO2 é uma substância simples? Não. Por que não é uma substância simples? É composta por composta por 3 átomos de 2 elementos, 1 átomo de carbono e 2 de oxigênio, beleza? Então, tem elemento carbono e elemento oxigênio. Não é uma substância simples. Ozônio é uma substância simples? É, porque a fórmula é O3, só tem O, beleza? Então, todo mundo é do mesmo elemento. Ou seja, nos meus reagentes, para ser considerado uma reação de formação, tem que ser apenas substância simples. Se tiver uma substância composta, não é uma reação de formação. Beleza. Então, mais um requisito foi preenchido. Para ser considerado uma reação de formação, tem que formar alguma coisa, certo? Tem que produzir essa coisa, mas apenas um mol dessa coisa. E nos reagentes só tem que ter substância simples. Mas a substância simples pode estar lá de qualquer jeito? É bagunçado? Não, não é. Essa substância simples tem que estar no estado padrão. Por isso que tem essa bolinha, assim, que é o estado padrão. O que significa estar no estado padrão? Então, vou aqui abrir a dica para você. Mas antes, só que o exemplo, se eu quero o ΔH de formação da água, vou precisar da reação que forma a água, beleza? Por exemplo, na CATP, que eu já te falei que ΔH varia com a temperatura, beleza? Então, por exemplo, uma temperatura de 5 graus Celsius, tem lá a reação de formação da água. Já estou te dando um spoiler, beleza? Ó, nos produtos só tem água, certo? E ó, quem está nos reagentes é só substância simples, ó. H2 e O2, é só substância simples. H2 só tem H e H. O2 só tem O e O. E beleza que está perfeitamente balanceado para ter só um mol de água. Muito bem. Ó, quantos Hs tem antes? 1 vezes 2 tem 2 Hs. 2 Hs. Quantos oxigênios tem antes? 2 corta por 2, fica 1 oxigênio. 1 oxigênio. Então está perfeitamente balanceado de forma que só tenha um mol de água sendo produzido, sendo formado. Maravilhoso. Então, quando eu calcular o ΔH dessa reação, eu vou ter o calor ou entalpia de formação da água. Maravilhoso? Então, vamos agora entender o que significa estado padrão? Então, aqui é a minha dica, beleza? O que eu entendo por estado padrão? Perceba que eu falei substância simples no estado padrão, ou seja, o termo estado padrão faz sentido para a substância simples, beleza? Ou seja, o H2 e o O2. Quando que eles estão no estado padrão? É quando eles satisfazem simultaneamente duas condições. Número 1, se a substância simples possui alotropia, aquele fenômeno que o mesmo elemento pode fazer substâncias simples diferentes, botei aqui na parte 1, vou botar aqui no card, beleza? Quando eu falei de alotropia, por exemplo, o oxigênio faz alotropia, pode fazer a substância simples O2, que é gás oxigênio, ou pode fazer a substância simples ozônio, O3, beleza? Então, quando puder fazer a alotropia, para ser considerado no estado padrão, é o O2 ou o O3?
É o O2, é sempre a mais estável. Nesse vídeo eu te expliquei o que é mais estável, o que é mais abundante na natureza, o que se encontra com mais facilidade. Esse é o mais estável. O mais instável tende a desaparecer com o passar dos milhões de anos e virar a forma mais estável. A forma mais estável é de menor energia possível, belezinha? Então, o hidrogênio tem formas alotrópicas? Não tem. Então, isso aqui não tem nada a ver para ele. Mas o oxigênio tem formas alotrópicas? Tem. Pode ser O2 ou O3. Se tivesse um O3 aqui, então não é uma substância simples no estado padrão. O O2 é uma substância simples no estado padrão. Belezinha? Forma alotrópica mais estável. E a outra condição é que na CATP, perceba que eu botei CATP aqui por causa disso, que na CATP o elemento tem que estar no seu estado físico mais comum. Como assim? Por exemplo, na CATP o oxigênio é gás ou é líquido? É gás. Se na reação tivesse oxigênio líquido, já não é oxigênio no estado padrão. Ah, entendi. Hidrogênio nas condições ambientais de temperatura e pressão, ou seja, o seu dia a dia, é gás ou é líquido? É gás. Se tivesse hidrogênio líquido, também não prestaria. Ou seja, agora nós falamos todas as condições para ser considerada uma reação de formação, nós podemos calcular o ΔH dela. Tem que formar alguém. No caso do meu exemplo, é a reação de formação da água. Mas eu tenho que formar um mol desse alguém. E pode ser qualquer um no reagente? É bagunçado? Não, não é. Só pode ser substância simples, perceba? Só temos substância simples. Mas é qualquer substância simples? Não, tem que ser no estado padrão. Ou seja, além dos estados físicos, tem que ser os mais comuns possíveis na CATP. Ou seja, oxigênio não é líquido na CATP. Oxigênio não é sólido na CATP. Então não pode estar sólido aqui nem líquido, beleza? Tem que estar do jeito que ele aparece, de um jeito mais comum. E mais, se formar alotropia, tem que ser a substância simples mais estável, ou seja, que aparece com mais facilidade na natureza, ou seja, de menor energia. Ou seja, não poderia ter um O3 aqui na reação de formação da água, beleza? Tem que ser o O2. Satisfazendo tudo isso, agora sim a gente pode calcular o que a gente quer. Agora, a segunda dica, que é hiper importante, é isso aqui. Repara, na física, quando você quer calcular a variação de altura, por exemplo, eu pego uma bolinha aqui, um brinquedo e solto aqui no chão, beleza? Você tem que convencionar algum lugar para ser o ponto de altura zero, certo? Aí você vê a diferença de altura, vai ser a altura que a bolinha caiu, beleza? Eu posso considerar o chão da minha casa como zero. Solto aqui da altura, meço, vejo a diferença de altura e consigo estudar todos os fenômenos físicos que são pertinentes, que o examinador me perguntar, qualquer coisa assim. Porque nas ciências da natureza, o que importa é a variação das coisas, não é a altura em si, a variação, quanto que caiu, certo? Quanto caiu, variação de altura, vai ver quanto de velocidade foi transferida, vou saber a velocidade final, por exemplo, da minha bolinha, maravilhoso. Agora, repara, o mesmo exemplo, só que ao invés disso, eu moro num apartamento no 6º andar. Eu boto minha mão para fora da janela e solto a bolinha. Faz sentido eu convencionar a altura zero como o chão da minha casa, sendo que isso aqui vai cair até o térreo? Eu posso convencionar a altura do chão da minha casa como zero, e tudo que está para baixo do zero seria alturas negativas, como se fosse, entre aspas, subsolo. Mas não, eu estou dificultando a minha vida, certo? Então, é mais comum, nesse caso, eu considerar o zero como térreo, veja a altura aqui do 6º andar até o térreo e veja a diferença de altura desse jeito. Facilita muito a minha vida. Maravilhoso. Então, é muito comum nas ciências da natureza, na química também, quando a gente vai medir coisas que o que importa para nós é só a variação, por exemplo, nós não estamos interessados no valor de entalpia, o que nós queremos é o ΔH, a variação de entalpia, que é o calor. Então, quando nós estamos interessados só na variação das coisas, a gente escolhe o zero como qualquer lugar, o lugar mais conveniente pra gente. Do mesmo jeito que quando eu soltei a bolinha no chão da minha casa, eu escolhi o zero, o chão da minha casa, certo? E veja a variação de altura. Quando eu soltei lá, botei o braço para fora da janela e soltei no chão, considerei o zero o térreo. Então aqui também eu posso considerar o zero um lugar muito conveniente. Então eles escolheram a entalpia zero, convencionou a entalpia zero, substância simples no estado padrão tem entalpia zero. Então, sempre que eu olhar uma substância simples no estado padrão, vai ter entalpia de formação zero? Isso aí. E por que eles convencionaram desse jeito? Porque é muito útil. Você vai reparar daqui a pouco como isso é útil. Então vamos anotar a segunda dica. A entalpia de formação de uma substância simples no estado padrão sempre vale zero. Tem alguma... Eu falei de vez em quando, eu falei horas vale zero, horas vale outro valor. Não, eu falei sempre, beleza? Então, ó, repara, esse exemplo aqui. Perceba que para falar estado padrão tem que estar na CATP, certo? E pegar todos esses exemplos, H2, o O2 gasoso, o carbono grafite, porque é mais abundante, vai ser carbono grafite do que carbono diamante, muito bem. O ferro sólido, o enxofre rômbico, o fósforo vermelho. Todos esses exemplos aqui são o quê? São substâncias simples. Repara, não é H2 e outro elemento, beleza? É só O2, é só carbono, lembra? Na parte 1 mostra o que é carbono grafite. Ferro, retículo cristalino metálico, só tem átomos de ferro lá, belezinha? Um mar de elétrons por cima, beleza? Então, temos aqui o enxofre rômbico, o fósforo. Então, são substâncias simples, certo? Só são compostos por átomos de um mesmo elemento. Estão na CATP, certo? Está no seu estado físico mais comum, beleza?
Ferro é sólido na CATP, você não vê ferro líquido normalmente, você tem que esquentar pra caramba pra fundir o ferro, beleza? E caso tenha alotropia, tem que estar na sua forma alotrópica mais estável. Fósforo vermelho ou fósforo branco é o mais estável, de menor energia, é o vermelho, expliquei isso na parte 1. Enxofre rômbico ou monoclínico? Rômbico, beleza? O2 ou O3? O2. Carbono grafite ou diamante? Grafite, beleza? Então, todas essas substâncias simples, qual que é o valor da entalpia delas? Você não precisa pensar, vale 0, beleza? Então, agora a gente vai entender porque eles convencionaram desse jeito e ver como é muito fácil. Então, só anotando aqui que a entalpia de formação de todos esses carinhas que eu botei como exemplos valem 0. Tem inúmeras outras, beleza? A gente vai fazer alguns exemplos para você. Agora que eu entendi o que é a entalpia de formação, por exemplo, na reação de formação da água, a entalpia de formação é o calor trocado nessa reação, quando digo trocado é uma palavra genérica, pode ser tanto liberado quanto absorvido. Nesse caso, uma reação de combustão, certo? Oxigênio comburente, hidrogênio o combustível. Comburente é quem queima, combustível é quem é queimado, beleza? E toda reação de combustão libera calor, ou seja, o ΔH aqui é negativo, ou seja, quando eu digo calor trocado, aqui é calor liberado. Outras reações vai ser calor absorvido, beleza? Então trocado é uma palavra bem genérica. Então calor trocado nessas reações de formação chamam de calor ou entalpia de formação. Maravilhoso. Então vamos agora ver a consequência da gente definir que a substância simples no seu estado padrão tem entalpia de formação 0. Então vamos lá. Consequência. O item 2, beleza? Eu te ensinei lá na parte 1 que ΔH, lembra? Delta é variação, é final menos inicial. Numa reação química nós temos inicialmente reagentes virando produtos, ou seja, produtos é final, por isso que é H final, é H dos produtos, menos H inicial que é H dos reagentes. Maravilhoso. Então, isso aqui vale para qualquer reação, inclusive para as reações de formação. Então, numa reação de formação, vai ser o H dos produtos, que ou seja, o H do carinha que está sendo formado, que no meu exemplo era água, menos o H dos reagentes, que esses carinhas que estão aqui à esquerda. Maravilhoso. Só que, qual que é a entalpia dos reagentes? Qual que é a entalpia do hidrogênio? 0. Qual que é a entalpia do oxigênio? 0. Então, a entalpia dos reagentes é 0. Então, chance corta fica 0. Então, a entalpia de formação do cara que está sendo produzido, certo? É só a variação de entalpia, ou seja, o calor trocado na reação. E calor trocado é algo muito fácil de medir, beleza? Então eu vejo aqui a reação de combustão do hidrogênio, vejo quanto calor libera, e esse calor liberado nessa reação é a própria entalpia de formação da água. Aí eu vou lá e tabelo. A entalpia de formação da água vale isso. Aí depois eu faço a entalpia de formação, sei lá, do gás carbônico. Vejo quanto de calor está saindo na reação de formação do gás carbônico, vai ser a própria entalpia do gás carbônico. Vou lá e anoto. Aí com isso eu vou construindo uma tabelona e vai ter várias informações. Aí quando eu precisar fazer o ΔH de outras reações mais complexas, que envolvam água, gás carbônico, e eu precisar do valor das entalpias deles para poder calcular o ΔH dessas reações mais complexas, já está tudo tabelado para mim, então já está hiper fácil. Então esse método eu estou tabelando, anotando informações na literatura, para quando eu precisar de novo dessas informações, é só ir lá buscar e tá facinho para mim. Maravilhoso? Então, vamos ver como que eu escrevo reações de informação, que é hiper importante. Várias questões escritas falam na letra A, escreva a reação de informação do fulano de tal. Tem que saber escrever, beleza? Então, vou te dar 2 exemplos, beleza? Lembrando que sempre tem que estar na CATP, e eu quero a reação de formação do gás carbônico, beleza? Repara, gás carbônico tem carbono e oxigênio, beleza? Então eu preciso que nos reagentes esteja uma substância simples que envolva carbono na sua forma mais estável, ou seja, carbono grafite, e eu preciso da substância simples que envolva oxigênio na sua forma mais estável, que é o O2. Então eu tenho que fazer reação sim, carbono grafite mais O2 dando CO2. Sempre, sempre, sempre estados físicos. CO2 é gasoso na CATP, oxigênio é gasoso na CATP e carbono grafite é sólido. Nem precisa colocar, grafite é sólido, beleza? Aqui escrito carbono grafite. Maravilhoso. Às vezes aparece só um Szinho de sólido, beleza? Só que desse jeito tá até melhor. Você tá até falando que não é carbono diamante, porque carbono diamante também é sólido. Então o CS pode ser tanto para grafite quanto para diamante. Desse jeito você está especificando que você sabe que é grafite. Maravilhoso. E agora tá balanceado? Tem um C, um C. 1 vezes 2 tem 2 Os. 1 vezes 2 tem 2 Os, maravilhoso. Lembrando que quando não tem nada é 1, coeficiente estequiométrico, maravilhoso. Então, formou 1 mol de CO2, formou 1 mol de CO2. Então, essa é a reação de formação do CO2, maravilhoso. Então, vamos calcular o ΔH de formação dessa reação? O ΔH de formação é sempre produtos menos reagentes. Produtos é o CO2, reagentes são esses carinhas aqui, certo? E a entalpia de formação deles vale 0. Então, chance corta vale 0. Então, o calor trocado, que é o ΔH de formação dessa reação, certo? É a própria entalpia de formação do CO2. Eu vou lá e anoto na tabelinha. Maravilhoso. Então, sempre que tiver outra reação envolvendo CO2, eu vou lá e consulto esse valor. E aí eu consigo calcular o ΔH de inúmeras reações. Belezinha? Vou te dar outro exemplo. Nitrato de hidrogênio, que vocês conhecem como ácido nítrico. Mas ácido é só quando você pega esse nitrato de hidrogênio e dissolve ele em água. Você ioniza. Aí sim, quando ele está aquoso, aí ele sim ele vai chamar ácido nítrico. Mas quando ele não está aquoso, está em formato líquido, puro, você chama de nitrato de hidrogênio. É igual o HCl, que vocês chamam de ácido clorídrico.
Quando você joga o gás cloreto de hidrogênio em água, dissolve ele lá, ioniza, aí sim, quando ele está aquoso, ele chama ácido clorídrico. Quando ele está em formato de gás puro, é cloreto de hidrogênio. Belezinha? Então vamos lá? Eu preciso escrever a reação de formação desse cara. Ó, tem H, tem N e tem O. Então eu preciso escrever no reagente substância simples que envolva H, que envolva N, que envolva O. Quem é a substância simples que tem H? H2, então escreve H2. Quem é do nitrogênio? É o gás nitrogênio, que é o N2. E quem é que envolve O? É o O2, não é o O3, é o O2, dando HNO3. Tá balanceado? Não, não tá. Então tem que balancear. Então vamos lá balancear. Ácido nítrico, eu preciso formar quanto? 1 mol, um único mol. Então bota 1 aqui. Por eu não precisava nem colocar, mas eu vou colocar. Beleza. Então tem um H depois, tem que ter um H antes. Tá vendo que eu tenho 2? Já tinha o pulo do gato, só botar um meio, ó. Sempre você multiplica a coeficiente estequiométrico pelo índice, dá o número. Ó. Quando eu multiplicar meio por 2, dá 1. 2 vezes meio dá 1, ó. 2 corta com 2, fica 1, maravilhoso. Tenho um nitrogênio depois, preciso de um nitrogênio antes. Bota meio também, ó. 2 corta com 2, sobra 1, também tem 1 antes. Agora, ó, eu preciso de 3 oxigênios depois, mas eu tenho 2, então bota 3 sobre 2. 2 corta com 2, sobra 3, maravilhoso. Agora está perfeitamente balanceado. Então, agora que está balanceado, eu calculo o ΔH dessa reação. ΔH da reação é o H dos produtos menos o H dos reagentes. Seria H2 mais N2 mais O2. Mas nem vou fazer tudo isso porque já sabe que é 0, 0, 0, porque é uma substância simples no estado padrão. Então, o H dos reagentes é 0. Então, o próprio calor trocado pela reação é a entalpia de formação do ácido nítrico, ou se preferir, nitrato de hidrogênio, que é o nome melhor. Se caso ele não está vendo que ele está puro líquido, não está aquoso, maravilhoso. Então eu vou lá e tabelo esse valor. Quando eu precisar de outra reação envolvendo o ácido nítrico, eu já tenho esse valor para mim, beleza? Então é assim que caem as questões. Ele vai te dar uma tabelinha com esses valores já prontos, e ele vai te dar uma outra reação mais complicadinha. E a partir dos valores que está naquela tabela, você calcula o ΔH da outra reação. Ah, muito bem. E questões mais difíceis escritas, às vezes ele manda primeiro você escrever a reação de formação, aí ele te dá o ΔH, etc. Você vai descobrir que é a entalpia de formação do cara que está sendo formado, beleza? Aqui é o CO2, aqui é o ácido nítrico, aqui é a água. E depois disso, aí sim você vai usar esses valores para, na letra B, usar eles como dado para poder calcular a entalpia de uma outra reação de interesse dele, que estará na letra B. Muito bem. Então, vamos ver como a gente faz isso? Porque tem uma sutileza que faz com que muito aluno erre isso. Quando ele te dá uma tabela com os dados, aí você fala, beleza, pega os dados do produto, coloca aqui, menos os dados do reagente, coloca aqui, subtrai e faça a conta. E muito aluno erra isso por causa de uns detalhezinhos que eu vou te mostrar agora, beleza? Então vamos lá, vamos aprender a calcular o ΔH de alguma reação qualquer a partir dos dados de entalpia de formação. Maravilhoso, beleza? Tem uma reação qualquer que tem reagentes virando produtos, beleza? Sei lá, tem um reagente A somado com o reagente B, flecha dando produto C mais D, maravilhoso. E o objetivo é descobrir o ΔH desta reação aqui. Aí vou lá, balanceio, bonitinho, eu tenho X mols de A, Y mols de B, Z mols de C e W mols de D. Beleza, balancei bonitinho essa reação genérica aqui. Aí o examinador vai ter que me dar uma tabela, eu não sou obrigado a saber valor de entalpia de cor. Aí tá lá, tabelinha, bonitinho, beleza? Aí ele me dá... Aqui está o A, aqui está o B, aqui está o C, aqui está o D. Ele vai me dar o valor de todo mundo, beleza? A entalpia de formação do A está aqui, a entalpia de formação do B está aqui, a entalpia de formação do C está aqui, a entalpia de formação do D está aqui. Como que o examinador fez isso? Ele foi lá, consultou na literatura, porque alguém já calculou o calor trocado na entalpia de formação de cada um. Maravilhoso, já deixou anotado lá. Agora a gente só colhe os frutos. Agora que a gente só colhe os frutos, o que a gente vai fazer? Querendo calcular o ΔH dessa reação? Vai ser a entalpia dos produtos menos a dos reagentes. Maravilhoso. Quem são os produtos? C mais D. Então, a entalpia do produto é a entalpia do C mais a entalpia do D. Quem são os reagentes? A mais B. Então, a entalpia dos reagentes é a entalpia do A somado com a entalpia do B. Só que aqui que está o pulo do gato. Você se lembra que eu fiz questão de frisar que na entalpia de formação era para 1 mol daquela substância que estava sendo formada? Só que eu te contei também na parte 1 que a quantidade de substância é hiper importante para o cálculo de ΔH. Então, tá vendo que aqui não tem só um A, tem X As. Esse X pode ser 2, pode ser 3, ou seja, se tiver 2 As, esse valor que ele me deu na tabela eu tenho que multiplicar por 2. Se tiver 3 As, quando eu balancear bonitinho, esse valor que ele me deu na tabela eu tenho que multiplicar por 3, e assim por diante. Então, essa é a sutileza que aluno erra. Então, tomando cuidado com isso, o exercício é hiper fácil. Ó, repara, entalpia dos produtos, entalpia do C mais do D. Beleza, então escreve aqui, ΔH, eu tenho entalpia do C, beleza, entalpia de formação do C. Tenho quantos mols de C nessa reação Z? Então você multiplica Z vezes o valor da entalpia. Se Z pode ser 1, pode ser 2, pode ser 3. Cada reação vai ter um jeito de balancear, belezinha? Z mols. Somado com a entalpia do D. Beleza, entalpia do D. Quantos Ds eu tenho? Tenho W. Então mais W vezes o valor da entalpia do D. Ah, se eu esquecer os valores dos coeficientes estequiométricos, vai errar tudo.
Se eu errar o balanceamento, vai errar tudo, não tenho dúvida. Agora que eu já calculei a entalpia dos produtos, o menos da fórmula, abre parênteses, entalpia dos reagentes. A entalpia do A somado com a do B. Que é a entalpia do A? O valor que eu tenho que colocar aqui é X vezes o valor da entalpia do A. Somado com a entalpia do B. Que é a entalpia do B que eu tenho que jogar na conta? É Y vezes o valor da entalpia do B que ele me forneceu. Maravilhoso, e fecha parênteses. Então é só fazer essa continha, tomando cuidado, que o menos vai fazer a distributiva, caso você prefira fazer desse jeito. Então, tomando esse cuidado, é só fazer continha, matemática, hiper fácil. Você mata a questão e calcula o ΔH. Dá trabalho? Dá trabalho. É difícil? Não, não é. Beleza? Então vou te mostrar um exemplo para você. Inclusive uma questão interdisciplinar, ou seja, uma questão difícil. E você vai ver que não é tão difícil assim. Só dá muito trabalho e tem que tomar muito cuidado com a continha, beleza? Não pode errar. Então vamos lá, o Unesp 2020, famoso ano passado. O que ele trouxe pra gente? Ele falou que ele tem um blocão de gelo, um grande bloco. Imagina, sei lá, abstrai na sua mente, como se fosse um iceberg, beleza? Um blocão de gelo. E aí ele vai usar uma reação de combustão, certo? Do gás butano, tá até escrito aqui. A CATP, ó, um ATM, 25 graus Celsius, maravilhoso. E lembra que reações de combustão libera calor. Essa reação vai liberar calor, certo? ΔH é negativo. E aí, esse calor liberado, o gelo vai absorver. Quando o gelo absorver, parte dele vai derreter. E a pergunta é qual é o valor da massa de gelo que derreteu, ou seja, a massa de gelo que virou água. Maravilhoso. Ou seja, nós vamos calcular esse calor que foi liberado usando química. E depois a gente vai pegar esse valor de calor e jogar em calor igual a ml, aquele famosa fórmula Kmol, beleza? E aí a gente vai descobrir qual que é a massa do gelo que derreteu. Lembrando que ele já deu o valor do L aqui, 320 joules por grama. Só cuidado com as unidades, beleza? Porque a gente vai achar aqui em calor na química em kilojoules. E na física a gente precisa de joules, que é sistema internacional. Maravilhoso? Então aí a gente vai misturar química com física e achar a resposta da nossa questãozinha. Primeiro passo, nós temos que ver se a reação que ele me forneceu está balanceada. Se você vê uma fração na reação, muito provavelmente já está balanceada, beleza? Ó, repara, tenho 4C antes, 4 vezes 1 dá 4. Tenho 4C depois, beleza? Tenho 10 hidrogênios antes, 5 vezes 2 dá 10. Tenho 10 hidrogênios depois. Eu tenho 2 corta com 2, né? Fica 13 Os antes, 4 vezes 2 dá 8, 5 vezes 1 dá 5, 8 mais 5 dá 13. Tenho 13 Os depois, está perfeitamente balanceada. Então a reação que ele me deu tá check. E eu quero o ΔH dessa reação, que é o H dos produtos menos o H dos reagentes. Então, conferir se está certinho os coeficientes estequiométricos, porque a gente vai precisar deles no cálculo do ΔH. Então, vamos lá, já escrevi a fórmula que estava no slide anterior. O produto, primeiro, CO2. Vem aqui, o valor do CO2, o ΔH dele é menos de formação, menos 393. Só que eu tenho 4 CO2, então eu tenho que escrever 4 vezes 393. Maravilhoso. Quem é o outro produto? A água. ΔH da água, menos 286. Mas eu tenho 5 águas, então o mais da fórmula, né? 5 vezes menos 286. Maravilhoso, não pode esquecer os sinais de menos. Agora, acabou os produtos? Acabou. Então vem aqui, que esse menos da fórmula tem que subtrair o valor das entalpias dos reagentes. Quem são os reagentes? É o butano e o oxigênio. Valor da entalpia do butano, menos 126. E quantos butanos eu tenho? Quando não tem nada é um. É um só. Então é só uma vez menos 126. Maravilhoso. Aí soma com o valor da entalpia do oxigênio. E qual o valor da entalpia do oxigênio? Zero. Ele nem precisava de contar, porque é uma substância simples no estado padrão. Ó, tá na CATP, é oxigênio, não é ozônio, ou seja, a forma holotrópica mais estável. E tá em gás, ou seja, com estado físico mais comum. Então é zero. Muitas provas não te contam isso aqui. Então, eu tenho 13 dividido por 2 mols de O2, então só fica 13 dividido por 2 vezes 0. Eu nem precisaria colocar, só estou sendo bem rigoroso, belezinha? Então, agora é só fazer essa continha, lembrando que primeiro é vezes para depois somar ou subtrair, beleza? E quando está no parênteses, primeiro você mata o que está no parênteses para depois fazer as contas. Maravilhoso? Então, vamos lá. Qualquer coisa vezes 0 dá 0. Chance, 0. Beleza. Então, 1 vezes menos 126 dá menos 126. Então, já a gente ajeita isso aqui. Então, vem aqui. 4 vezes menos 393 dá menos 1572. Aí vai somar, né? Mais com menos fica menos. Então, 5 vezes menos 286 dá menos 1430. Beleza. Aí o menos aqui da fórmula, certo? E aqui só ficou 1 vezes menos 126, menos 126. Maravilhoso. Agora, tá vendo que tem menos com menos? Menos com menos dá mais. Então é só fazer menos 1572, menos 1430, mais 126. Fazendo essa continha, aqui fica menos 3002, mais o 126, certo? Faz a continha, dá menos 2.876 quilojoules, beleza? Lembrando que quilo é 10 a terceira, então fica menos 2.876 vezes 10 a terceira joules, maravilhoso. Perceba que tem um sinal de menos, é óbvio. Reação de combustão libera calor, o ΔH é sempre negativo. Se liberou calor, significa que liberou 2.876 joules. Mas quando o gelo absorver, lembra que calor absorvido é positivo? Ele vai absorver esses 2.876 quilojoules, ou seja, o calor do gelo é positivo, porque ele absorve, beleza? Ele absorveu essa quantidade. 2.876, maravilhoso. E agora é só vir aqui e matar com física.
Ele já deu o L aqui, então é só usar aqui calor é M vezes L. O calor do gelo é a massa de gelo que vai derreter vezes o L do gelo. Qual que é o calor do gelo? 2.876 kJ. Massa do gelo é quem eu quero. E o L do gelo é 320 joules por grama. Ó, o J do joule corta com o J aqui do quilojoule. Essa grama está dividindo, passa lá multiplicando, vai ficar já em quilogramas. E se 320 está multiplicando, passa dividindo. Então, nossa massa do gelo é 2.876. Ó, 320 passou dividindo aqui embaixo. Esse G que está dividido passou lá em cima do ladinho do K, virando quilograma, maravilhoso. Só fazer essa continha, quando você fizer essa continha, dá aproximadamente 9, porque vai dar 8,98 quilos. Isso dá a alternativa E de elefante. Maravilhoso, entendeu como é que faz? Você tem que tomar muito cuidado, você tem que pegar os valores de entalpia que ele me tabelar, só tem que multiplicar pelos coeficientes estequiométricos. Lembrando que é sempre produto menos reagente. Erro muito comum é fazer reagente menos produto. Se você fizesse reagente menos produto, teria dado mais 2.876 kJ. Aí você já saberia que está errado, porque uma reação de combustão sempre o ΔH é negativo, então não pode ter dado positivo. Aí você teria visto que você teria invertido, teria consertado. Maravilhoso? Então, espero que isso tenha ajudado. Curta, compartilhe o canal se você gostou. Eu vou ficando por aqui. Eu vou fazer ainda um de ΔH de ligação, que é o último que falta, para você saber tudo, belezinha? E vou fazer um resumo com todos os 3 métodos para o cálculo de ΔH. Então, é nóis, fui! Se inscreve no canal, hein? Vai estar aí no meio da tela final, o botãozinho. É nóis!